de fortalecimento para as nossas portas abertas para a pregação do Evangelho. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos a respeito de um livro que é um dos livros mais misteriosos, emocionantes, impactantes e também cheio de simbologias, mas antes de tudo que traz uma viva esperança para a igreja. Antes de entrarmos em todas estas simbologias, sabermos quem é a besta registrada no livro de Apocalipse, todos os outros sinais registrados como a marca da besta, simbologias das taças, de todos os outros utensílios que envolvem esta fantástica e fascinante história relatada no livro de Apocalipse, nós precisamos entender algo fantástico. Será que esse livro é somente para os teólogos, para os estudantes, para os amantes da Bíblia Sagrada? Ou será que ele tem algo poderoso a revelar nos nossos dias ainda hoje? Antes de tudo, precisamos entender por que estudarmos o livro de Apocalipse. Apocalipse não é um livro de mistérios, simplesmente, não é um livro de magia, como muitos dizem, e por muitas décadas este livro foi destinado apenas a alguns grupos da igreja, o grupo dos estudiosos. Mas hoje, com muita simplicidade, eu quero trazer aqui para que você possa entender o real propósito de estarmos adentrando no livro do Apocalipse. E a palavra Apocalipse em si, ela não significa mistério, nada disso, ela significa revelação. E se a palavra Apocalipse é revelação, é lógico que existe ali neste livro uma profunda, uma grande, uma muito poderosa revelação para os nossos dias, para a nossa vida, e ela é a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, esse desbaratinar das cortinas, a abertura das cortinas onde é revelado a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso eterno Rei, o Messias prometido, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, de fortalecimento para as nossas vidas. Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele escreve em um cenário de perseguição, aonde a igreja estava passando por momentos de tribulações e angústias muito profundas. Alguns cristãos acreditavam que o mal havia vencido a igreja. Porém, o livro de Apocalipse vem para revelar também que para o mal existe um prazo de validade, existe uma hora determinada para que ele seja vencido e vencido para sempre. E junto com isso, ocorre também a nossa ponto 3 de por que devemos estudar o livro do Apocalipse é porque ele nos ensina a discernir os tempos. Não é somente entender quem está por trás de tudo isso, não é só conhecer essa batalha espiritual, mas também é entender o propósito de tudo isso, o que está por trás dos grandes líderes mundiais, quais os critérios políticos, religiosos que o Apocalipse aponta para os nossos últimos dias na face da Terra. Estudar o livro do Apocalipse nos torna mais lúcidos, mais fortes, mais preparados para enfrentar as nossas adversidades e aguardarmos a volta de Cristo. Ou seja, o ponto 4, ele nos prepara para a eternidade, com a exemplificação de que há um novo céu, de que há uma nova terra. Ele nos traz uma viva esperança da qual nós podemos confiar e acreditar que através do tempo, cada profecia que se cumpriu aponta para um momento da história da igreja. É uma bênção, e o quinto ponto é exatamente isso, porque é uma bênção estudar o livro do Apocalipse, porque ele nos promete algo na eternidade só por lermos, guardarmos e cumprirmos a palavra deste livro. Apocalipse 1 e 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, ou seja, estudar este livro é, sim, uma fonte de bênção para as nossas vidas. Isso, nessa série do Apocalipse, nós vamos estudar nome por nome, símbolo por símbolo, com muita reverência e clareza, tudo dentro de um propósito: aprendermos a palavra de Deus. Por isso, você que não é inscrito em nosso canal, já se inscreve, compartilha este vídeo, ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de todo esse conteúdo e muitos outros conteúdos que nós temos neste canal. E junto comigo, mergulhar de cabeça nesse livro, que é uma fonte milenar de inspiração, revelação e de muitas dúvidas por muitos ainda.
Mas antes de tudo, comenta aqui embaixo o que mais te intriga neste livro, quais são as suas dúvidas a respeito destes livros, quais são as certezas a respeito do livro de Apocalipse e qual a sua visão sobre este livro também, que nos próximos vídeos nós vamos estar aqui também, na medida do possível, respondendo uma por uma. Nós entendemos por que ler o livro de Apocalipse e que ele não é uma revelação obscura, distante dos nossos dias, muito pelo contrário, ele é sim uma poderosa mensagem que nos fortalece para o tempo do fim. Aprendemos também o porquê devemos estudá-lo com muito afinco e que ele sim, de fato, nos traz segredos reveladores dos quais nós precisaremos para suportar os últimos dias da igreja da face da terra. Então abra sua Bíblia, pegue papel, caneta, vamos anotar cada ponto, cada texto, cada versículo, cada revelação, cada nome, sim, pois isso é muito importante, nos traz profundos conhecimentos para suportarmos, para vivermos e para entendermos também o que está por trás de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas também a nível mundial. O versículo de número 1 do livro de Apocalipse já é um versículo revelador, e como nós vamos estudar versículo por versículo, já abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura deste primeiro texto, né? Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1 nos diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então João começa essa introdução ali, começa essa apresentação a respeito do livro, do propósito do livro, e já de cara ele diz que é uma revelação para a igreja de Jesus Cristo, e essa revelação vem do próprio Cristo. A primeira palavra do livro ali define tudo. Na realidade, a primeira palavra desse texto ali, o versículo de número 1, já é o ponto central do livro, pois a palavra Apocalipse no original já está impregnada ali na palavra revelação. E esta revelação, de fato, é a revelação acerca de Jesus Cristo. E quando se fala de Jesus, é preciso entendermos que Jesus ele não aparece somente no Novo Testamento. Muito antes disso, Jesus já está impregnado nas páginas da Bíblia, está presente em todos os livros do Antigo Testamento, na história anterior ao Novo Testamento, continua presente após a sua morte e ressurreição e vai estar presente, é claro, até a eternidade, pois essa é a nossa esperança de um Cristo que foi prometido, foi revelado através do seu nascimento, da encarnação dele na pessoa de Cristo, né, o Filho de Deus, que se apresentou à igreja, formou ali os seus discípulos, andou durante os 3 anos aqui na terra. Após isso, se entregou na cruz do Calvário, e após se entregar na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus, né? E ele nos deixou uma promessa, e essa promessa vem recheada de muitas revelações, das quais muitas delas estão aqui sim no livro do Apocalipse. Por isso essa revelação que apresenta ali não é qualquer revelação, não. Está falando sim da pessoa de Jesus Cristo. Então, o primeiro versículo que começa a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, é basicamente a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Pode ter ali sim um sentido duplo sobre a pessoa de Jesus, mas também mostrando que agora, e até, né, por ser exaltado, essa revelação vinda de Deus, vinda de Jesus, ela tem um ponto central, um ponto de partida. Quando nós estudamos a pessoa de Cristo, nós entendemos também a respeito das suas promessas. E todas as simbologias que estão ali no livro de Apocalipse, todas elas apontam para Jesus ou para o contexto que está ali vivenciando nos dias de Jesus ou nos dias da sua volta. Então, diferente do que nós ouvimos por muitos anos, até dentro das igrejas, o livro de Apocalipse não é um livro inacessível para nós, muito pelo contrário. A palavra revelação trata-se de algo que é colocado, trazido à tona para a igreja, para ser estudado, para ser interpretado. Então esse versículo ali diante da igreja é um livro que apresenta o livro e que nos desperta, sim,
a curiosidade por conhecermos cada vez mais versículo por versículo. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui nessa sequência de vídeos. Então, essa aplicação do versículo 1 é basicamente uma revelação. É João dizendo, olha, eu recebi do anjo, o anjo me trouxe a revelação. Tem todo um contexto por trás, nós vamos chegar neste contexto, mas quando João descreve ali que ele recebe de Deus este livro, esta palavra, esta profecia, ele está dizendo que houve uma revelação, que não veio nada encoberto. Antes de tudo, cada contexto, cada palavra, cada personagem vai ser descrito e vai ser trazido a clareza ali de cada um desses também ao longo ali dos seus próprios versículos, dos próprios capítulos subsequentes. Então, o que Deus está dizendo ali é basicamente demonstrando que Cristo não é apenas para os estudiosos, mas sim para a igreja, para mim e para você, para todos nós que precisamos e queremos aprender mais a respeito dele, que queremos esta revelação. Por isso, os próximos vídeos também vão tratar cada um acerca de um assunto importante, mas para começarmos o versículo de número 1, a palavra central ali é o próprio Apocalipse, é a revelação, que Cristo foi, na realidade, essa revelação do próprio Deus, de um Deus que se fez homem, que se entregou por nós, foi revelado aos homens. Até Jesus não se existia com clareza, ali não existia o conhecimento a respeito de Deus com muita firmeza, com muita propriedade, mas porém quando Cristo vem, tudo isso é revelado aos homens. O Cristo, Deus verdadeiro, né, entrega o seu Filho para que ele possa vivenciar momentos como nós e que esta revelação venha a ser tão profunda e tão real no meio da sua igreja também. Isso é interessante compreendermos que o livro do Apocalipse, na realidade, é uma revelação que foi dada a João das coisas que em breve hão de acontecer, ou seja, muitas delas nos dias de hoje já se cumpriram e nós vamos entender isso ao longo da história do livro de Apocalipse, ao longo dos versículos, mas muitas delas ainda estão para acontecer e para isso é necessário nós estarmos preparados e esperando cada momento, cada ponto da história da igreja na face da terra. Já o versículo de número 2, ele também nos traz algo muito importante. Olha só, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Para entendermos isso, é necessário compreendermos que João, quando estava exilado ali na ilha de Patmos, ele não é o autor da revelação. Então essa revelação, ela não é de João. Para entendermos o propósito e acerca da história do livro de Apocalipse, entendermos também, principalmente, quem é o autor desta revelação. Quando muitos erroneamente atribuem a revelação de João, na realidade não. Esta revelação foi trazida de Jesus através do anjo para o apóstolo João. Então isso é muito interessante. A palavra de Deus que aparece ali, ele diz, olha, eu fui testemunho, ele é a testemunha, o mensageiro, ele é apenas o canal. A palavra testemunha é literalmente aquele que vai na frente do juiz para dizer, olha, isto é verdade, eu dou fé, eu vivenciei, eu presenciei, eu recebi da boca do próprio Cristo ali na pessoa do anjo, né, das mãos de Cristo, tudo isso que eu estou passando para vocês é basicamente uma atestação de que tudo aquilo é verdadeiro e de que ele recebe daquele que se apresenta também como o verdadeiro. É uma expressão que a gente vai ver lá na frente acerca de Jesus Cristo. Então, quando ele está dizendo ali, eu sou o testemunho de Jesus Cristo, a revelação é basicamente o significativa de alguém que está na frente de um tribunal, está testemunhando que tudo aquilo que ele escreve na sequência é verdade, não tem nenhum ponto, nenhuma vírgula de mentira naquilo que ele está expressando. Então, quando João não está dando a sua opinião, João ele não está testemunhando algo que ele acreditava, algo que ele criou na sua mente, não é uma opinião, mas sim é uma mensagem verdadeira, fiel, que ele recebeu do próprio Cristo na ilha de Patmos. Versículo de número 3, na sequência, vai dizer, bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita. Observe aqui, quando ele está expressando que é bem-aventurado, ele está dizendo que é feliz, que é bem-sucedido, ou seja, bem-aventurado significa abençoado, favorecido por Deus. Mas ele tem um ponto central ali, que é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, o livro do Apocalipse, no versículo de número 3 aqui, do capítulo 1 ainda, do qual estamos estudando, versículo por versículo, o que mais nos chama a atenção é que existe um propósito para aqueles que serão de fato abençoados. Apenas aqueles que vão ler, que vão guardar, que vão ouvir, né, que vão colocar em prática aquilo que está neste livro. Pois não basta apenas lermos este livro, não basta apenas compreendermos as revelações, não basta apenas entendermos o que está nele escrito, como muitos estudiosos ao longo da história compreendem com muita clareza o que está escrito, mas poucos guardam as palavras desta revelação trazida por Cristo através da pessoa de João. O versículo de número 3 vai dizer ali no finalzinho que o tempo está próximo. Essa palavra não significa que tudo aconteceria do dia para a noite, mas que na morte de Jesus Cristo e ressurreição foi dado início ali nesse relógio para o tempo do fim. Então, quando ele está dizendo para nós guardarmos, para nós não fugirmos dessa expressão ali, é basicamente mantermos-nos obedientes, guardando até os últimos dias cada palavra descrita nesse livro, com um propósito único de colocá-la em prática e estarmos preparados para o tempo do fim. No versículo de número 4, João vai se direcionar às 7 igrejas da Ásia. Olha só, as 7 igrejas da Ásia que estão na Ásia, né? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Olha que interessante, já começa algumas palavras ali a nos chamarem a atenção. É bem verdade que ao longo da carta nós vamos pegar essas minúcias, mas para a gente já ir introduzindo aqui, João começa saudando ali as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para essas cartas, mais na frente, João vai escrever uma carta específica, que é conhecida como a Carta às 7 Igrejas do Apocalipse. Cada carta com uma revelação, uma repreensão, com exceção de ali Filadélfia, né, que não recebe repreensão alguma. Todas elas têm uma espécie de sanduíche, que é uma repreensão, um elogio e uma repreensão. Para todas elas, então, é basicamente um ponto de partida ali. Então, João inicia essa carta com o propósito de enviar para 7 igrejas da Ásia era basicamente fazer com que essas cartas se espalhassem, pois através dali e de muitas delas, você vai ver ao longo do estudo, que elas eram portas abertas para a pregação do Evangelho, elas eram um ponto de partida e se tornaram futuramente para que o Evangelho fosse pregado. Então, quando João recebe de Cristo, das mãos do anjo ali, da boca do anjo, ele está basicamente entendendo, compreendendo que iria enviar essa mensagem, essa carta. Ele começa literalmente ali saudando, começa ali literalmente se direcionando a uma pessoa específica, as igrejas em especial, mas entendendo que futuramente isso chegaria até nós. Chegando até nós, ele vai fazer uma descrição, né? Ele começa dizendo daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, fazendo uma descrição majestosa do Pai, o Eterno, aquele que é fora do tempo, ou seja, ele é atemporal, não existe um período determinado, não existe um momento onde Deus agiu e outro momento onde Deus deixou de agir. Então a descrição de João é de um Deus que é fora do seu tempo, ou seja, ele já operou, continua operando e vai operar eternamente. Esse é o propósito. Ele também vai dizer dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É uma referência simbólica, é claro, né, ao Espírito Santo em sua plenitude. Isaías, versículo 2 do capítulo de número 11, representa ali estes 7 espíritos e o aspecto de cada espírito. Vamos ler? Ele diz assim, ó, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, fazendo uma analogia ali, uma profecia direta a respeito de Cristo.
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, é uma abrangência muito grande ali a respeito de personalidades, de propósito, desses espíritos, teoricamente falando, é claro, que repousariam sobre Jesus. Não que um espírito desceria sobre Jesus, mas sim de que propriamente a pessoa do Espírito Santo, ela representa essas personalidades, ela traz essa abrangência. É por isso que quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele vai mudando, vai trazendo inteligência, vai trazendo temor, sabedoria, vai trazendo ali o conhecimento e o fortalecimento também no Senhor. Então, essa é uma das características do Espírito de Deus. E ele descreve ali, começa descrevendo, embora muitos complicam, né? Pegam esses 7 espíritos e fazem revelações mirabolosas ali, muitas vezes fugindo do contexto, mas como eu disse, o nosso propósito aqui é simplificar de todas as formas e fazer com que você tenha um real conhecimento a respeito de tudo isso, de tudo que o próprio Cristo falou através de João. Então, ele fala ali a respeito desses 7 espíritos, né, uma referência simbólica do Pai, do Deus eterno, aquele que está fora do seu tempo e que enviou ali simbolicamente na pessoa do Espírito Santo em sua plenitude. A plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo, na realidade complementa estes 7 espíritos que são descritos ali no versículo de número 4. Ele continua dizendo, olha, de Jesus Cristo fiel, né? De Jesus Cristo. Aqui João se detém, ele descreve, na realidade, os 3 poderes, né? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando ele fala a respeito da fiel testemunha, ele está falando a respeito da verdade de Deus até a morte. Ou seja, ele falou que Jesus é verdadeiro. Ele está dizendo que há uma fidelidade nos escritos. Ele está dizendo que o que ele recebeu, ele não recebeu de homens. E que Jesus Cristo, de fato, morreu, ressuscitou a ponto de trazer essa revelação para ele. Então existe uma fidelidade muito grande no texto. O segundo ponto é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Porque no livro do Apocalipse a gente vai ver essa simbologia se refletindo lá na frente também, onde Cristo, né, o próprio Deus, nos promete também um corpo glorificado, né, no momento ali do arrebatamento, da volta de Cristo, e nós vamos entender melhor isso lá na frente, mas só para que nós venhamos entender. Então ele é o primogênito dos mortos ressuscitados, ou seja, o primogênito para ressuscitar em glória. Foi o primeiro, e a partir dele nós seremos ali também ressuscitados em glória, aqueles que estiverem, claros, mortos em Cristo Jesus. E aí ele vai dar sequência, dizendo que é o soberano dos reis da terra. É basicamente ali aquele que reina perpetuamente quando o mundo parece um caos. Ele é o soberano, ele é aquele que está acima de todos. Ele aparece ali na expressão Rei dos reis, Senhor dos senhores, enfim, outras expressões também a respeito deste texto, todas muito propositadas, voltadas para que mostre sim a soberania desse reinado, que é um reinado eterno, descrito na Bíblia Sagrada. Para uma das igrejas, inclusive, ele vai dizer que Jesus ali é o filho de Davi, né, na representação de Cristo, do próprio Cristo, traz a simbologia que ele tem a chave ali de Davi, que é aquele que quando abre ninguém fecha, que quando fecha ninguém abre. Então, é a simbologia de um trono eterno, de uma soberania, de um poder eterno que não se pode ser limitado, não é comparado, mas sim é algo soberano.